reino de Deus, né? Se não nascer de novo. O que é este nascer de novo, né? Para nós aqui que já entendemos a reencarnação, seria exatamente isso. As múltiplas vidas que nós temos e oportunidades que recebemos através dessas vidas, né? Mas eu hoje gostaria de começar, normalmente eu termino com uma leitura ou alguma coisa assim, hoje eu gostaria de começar com uma leitura de um poema que eu ouvi numa palestra do Haroldo e que eu achei tão bonito e achei que fechava com o nosso tema que a gente estava propondo para fazer aqui, né? E ele diz assim, o nome do poema é Jornada, é do Adelino da Fontoura Chaves, e esse poema diz assim, ó: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. Eu acho que isso aqui é o resumo de toda a palestra, né? É a forma como nós fomos criados, né, por Deus, centelhas, e viemos passando por todas essas etapas, a fim de que nós pudéssemos ir reconhecendo todas as formas e tendo, para poder chegar aqui na razão, todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo, né? Porque a gente adquiriu conhecimento enquanto nós éramos minerais, nós adquirimos conhecimento enquanto nós éramos vegetais, bem como ele disse aqui, passando pelo frio, passando pela primavera, a gente foi compreendendo o que era a semente que precisava crescer, precisava evoluir, né? Depois nós passamos a parte animal, fomos fera, né? E muitos de nós ainda guardam tão forte essa fera lá dentro de si, que ainda, mesmo já tendo adquirido a forma, vamos dizer assim, da razão, ainda deixa a fera tomar conta, né? Mas é por isso que a gente precisa compreender essa evolução que nós tivemos, para que a gente possa começar a domar essa fera, vamos dizer assim, se ela ainda está presente dentro de nós, né? E, infelizmente, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Em um grau maior ou menor, ela existe dentro de cada um de nós, né? Por isso que a gente não pode apontar o dedo para o outro e condenar ou julgar. Nós podemos, sim, achar que a ação que ele cometeu não foi boa, né? Achar que ele poderia agir de outra maneira e, quando nos for possível, até dialogar sobre isso, né? Mas nós não podemos apontar o dedo e dizer, olha lá que bandido, que não sei, porque nós também já passamos por esse estágio, né? E graças à ajuda dos mentores da espiritualidade, graças à ajuda dos nossos amigos espirituais, nós já conseguimos um despertar diferente. Já não temos essa fera que agride e mata, né? Mas em quantas ocasiões nós deixamos essa fera vir para fora? Quando a gente tem uma discussão, né, com uma pessoa até da nossa família, e que a gente fala coisas que ferem aquela pessoa, é a fera falando, né? Quando nós menosprezamos alguém, é a fera falando, porque isso não é um ato da razão. A razão, ela já nos traz esse conhecimento da fraternidade, de que todos nós somos irmãos, né? Mas quando a gente discrimina, quando a gente é preconceituoso, isso
é a fera dentro de nós falando. Por quê? Porque ela não está reconhecendo o outro como a si mesmo, né? Não está reconhecendo no outro o direito que ele tem de ser diferente. Porque nós queremos que nos reconheçam nos nossos valores, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o valor do outro, né? E reconhecer que ele pensa diferente, que ele é diferente. Vamos ver, até em nome de Deus, né? Quantas brigas religiosas existem. Por quê? Exatamente por isso, porque nós não conseguimos nos enxergar como irmãos, filhos de um mesmo pai, e nem reconhecer que esse pai é amor. Nós, então, estamos vivendo ainda no tempo da fera. E é preciso que a gente comece a buscar para a evolução o autoconhecimento. A gente fala sempre de autoconhecimento, né? Porque é só dentro do autoconhecimento que eu vou conseguir reconhecer em que nível está esta fera dentro de mim. Se eu já conseguir ser um bom domador, né? E já conseguir fazer com que ela se amansasse, para que ela deixe de existir, para que ela depois, como ele diz aqui, né? Ainda temos a expressão dos gorilas que brigam, que são ferozes, né? Mas já estamos botando mais força nas mãos e luz nas pupilas, ou seja, enxergando de uma forma diferente e tentando agir de uma forma diferente, né? Para quê? Para que a gente possa aprender a forjar o nosso destino. O que é uma forja? Uma forja não é uma coisa que vai acontecer numa forja, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Que a gente vai colocar ali e vai transformar através do fogo, através da... O que é o fogo? É a dificuldade, são as coisas que a gente passa e que às vezes a gente não gosta tanto. Isso é que vai forjando o nosso destino, vai forjando o nosso espírito para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa ser melhor, né? É através disso. Ninguém consegue fazer isso assim, de um dia para o outro. Não existe isso. É um aprendizado e ele é lento, né? Para alguns um pouquinho mais rápido, para outros de forma mais lenta. E o que faz com que haja essa diferença? É a forma de agir de cada um, né? Alguns são mais dóceis. Os que são mais dóceis conseguem essa evolução um pouco mais rápido. Por quê? Exatamente porque eles não vão agredir, eles não vão ferir, né? Eles aceitam melhor as coisas. A gente olha as crianças, né? Tem crianças que são dóceis, é fácil da gente lidar com elas. Tem outras que são rebeldes. As rebeldes são respondonas, né? Não querem fazer o que a gente pede, é mais difícil lidar com elas. E vamos combinar, elas vão ter dificuldades maiores na vida do que aquelas que são dóceis. Não entendendo doçura por abaixar a cabeça e deixar que passe por cima. Não é isso, né? Doçura é a gente entender o outro nas suas diferenças e aceitá-las. Doçura é não revidar um ataque, mas conseguir respirar fundo, né, contar até 1000 e pensar o que Jesus faria nessa situação. Olha só, né? Não vamos conseguir fazer o que ele faria, mas se a gente conseguir respirar e pensar nisso, o que Jesus faria, certamente a gente já não vai mais atacar o outro, né? Porque Jesus jamais atacaria. A gente vai conseguir, no mínimo, fazer o que deixa para lá, né? O dia que a gente já tiver mais evoluído um pouquinho, a gente já vai conseguir pensar, tudo bem, é o jeito que ele ainda pode agir, vou enviar luz para ele, né? Porque quem sabe da próxima vez, mas esse é um trabalho que nós precisamos fazer, não é com o outro, um trabalho que nós precisamos fazer conosco mesmo, né? E enquanto a gente não fizer esse trabalho, a gente não entra no reino dos céus, né? E esse trabalho é um convite para que a gente comece a ter a coragem de buscar a porta estreita, porque a porta larga
ela é fácil da gente entrar, né? A gente entra, mas o preço de entrar por essa porta larga também é muito pesado. Por quê? Porque é o preço da gente ter que ficar repetindo o ano. Por quê? Porque isso são as facilidades do mundo. E as facilidades do mundo nem sempre nos conduzem aos melhores lugares, né? Porque no nosso mundo, o que a gente ainda vê? O orgulho, vaidade, a superfície, o valor externo é muito mais forte do que o valor interno, né? Só que o valor real é o valor interno, é o valor moral, é o valor do amor. Então é esse que nós precisamos buscar. E essa porta estreita é difícil da gente passar por ela. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer muitos sacrifícios, né? O que é um sacrifício? É um sacro ofício, né? É abrir mão, muitas vezes, de coisas que seriam mais fáceis para a gente, né? É isso. Vou deixar essa criança para lá, tá só me incomodando, deixa, o azar é dela, se rale. Não, se eu já estou num ponto de uma compreensão diferente, eu vou dizer, puxa vida, esse aí precisa mais ainda de mim do que o outro que é mais tranquilo. Por quê? Porque o outro já está num caminho melhor. Esse aqui é o rebelde, então com ele eu vou ter que ter mais paciência, né? Porque é isso que Deus faz com a gente. Os espíritos puros, os espíritos que já estão evoluídos, ou seja, aquela criança que já é mais tranquila, dócil, ele não tem que se preocupar, porque já encontrou um caminho. Ele se preocupa com a gente, que ainda está aqui, né, tentando acertar o passo, tentando não cair, né? Graças a Deus a gente já está tentando acertar o passo. Tem outros que ainda nem despertaram, né? Então a gente já tem que agradecer por essa grande oportunidade, mas tem que ter muito consciente de que ninguém pode fazer por nós. Esse crescimento, essa evolução, esse aprendizado, ele tem que ser nosso, ele é interno, é de cada um, né? A ideia da lagarta é muito boa, porque a lagarta, ela rasteja, né? Ela está na terra, ela está ali. Mas chega um momento que parece que dá uma coisa lá nela, ela se fecha no casulo. É bom estar dentro do casulo? Não, ele é muito apertado, não tem luz, é escuro, ela está ali, ó. Mas ela sabe que esse estar apertado, estar dentro do casulo, naquela coisa escura, é o que vai permitir que ela um dia seja borboleta, que ela um dia voe e alcance, né, lugares maravilhosos, que possa chegar nas flores, né? E nós somos assim também, nós somos pequenas lagartinhas aqui, mas com a potencialidade, cada um de nós, de virar lindas borboletas, né? Mas para isso nós vamos ter que aceitar exatamente entrar nesse casulo. O que é entrar nesse casulo? É começar a se dar conta de todas essas coisas espirituais que nos chegam, né? E que a gente ainda tem muita dificuldade. A gente tem 7 dias na semana, né? Quantos dias a gente entrega para as coisas do espírito? 1, 2 e o resto? O resto é para as coisas do mundo. É para o trabalho, é para sair, se divertir, é para comer, para dormir, né? Não que isso seja errado, mas nós vamos ter que nos dar conta que para entrar no reino de Deus de verdade, nós vamos ter que buscar mais as coisas do Espírito do que as coisas da matéria, né? E aí nesse capítulo também, que é do capítulo 4 do Evangelho, se quiserem ler lá depois, ele faz uma comparação entre ressurreição e reencarnação, porque os judeus lá desde aquele tempo, eles já acreditavam que na ressurreição, ou seja, que o espírito não ia morrer, ia continuar, né? O que existia ia continuar.
Só que eles não conseguiam entender bem direito que era aquele corpo, depois que morreu, morreu. Isso é uma lei física, ele se desmancha, se dissolve, né? Não tem como voltar. Os nossos irmãos protestantes, eles também acreditam nisso, né? Que o espírito vai ficar, depois que morre, vai ficar dormindo até o dia do juízo final, aonde então vai haver um despertamento, uma coisa assim. Mas nós já acreditamos que tudo é um caminho de evolução. Então, realmente, nós vamos ter essa oportunidade da vida, né? Vamos vivê-la. Quanto mais consciente, melhor para nós, não é para o outro, é para nós. Né? Depois, vamos chegar no fim dessa vida, alguns velhinhos, outros ainda crianças, outros ainda nem começando, né? Quantos morrem cedo, e esse corpo vai acabar. E depois nós vamos passar um tempo na erraticidade para ver o que a gente conseguiu aproveitar ou não, né? Estudar um pouquinho mais, se a gente já tiver um pouquinho mais de condições, e escolher retornar a esse corpo, né? Fazer uma nova programação para ter essa oportunidade de continuar o nosso processo de evolução. Mas, como eu disse, isso tudo depende do grau de evolução em que a pessoa já está. Porque se ela ainda é uma criança espiritual, ela vai precisar que alguém seja responsável por ela. Aí a gente vai ver as reencarnações muitas vezes compulsórias, onde a escolha não é propriamente do ser, mas é de quem é responsável por ele, que vai auxiliá-lo, né, a montar esse esqueminha, vamos dizer assim, para que ele possa retornar. Se a pessoa já está mais consciente, ela vai dizer, puxa vida, olha, isso aqui eu não fiz de uma forma como eu achei que tenha ficado boa realmente, né? Eu preciso refazer, então eu quero botar isso aqui no meu planejamento, e aí vai fazendo aquilo ali para poder voltar, né? Só que muitas vezes quando a gente chega aqui, a gente se revolta contra o nosso próprio planejamento, né? Poxa vida, eu vi que eu prejudiquei algumas pessoas, né? Então agora eu acho que eu vou ter que passar por uma dificuldade que me ajude a compreender aquilo que eu fiz para o outro, para que aquilo não aconteça mais. Vou precisar passar por uma doença, né? Vou precisar cuidar de alguém que de repente eu não gostaria. Uma pessoa com Alzheimer, vamos dizer, é muito difícil da gente cuidar, mas eu vou me predispor a isso. Aí quando chega aqui, a gente esqueceu, né? E aí começa a reclamar, por que eu tô doente? Por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus. Deus só nos dá oportunidades, né? E aquilo foram escolhas nossas, e se não foi escolha nossa, foi aquilo que a gente precisava para poder seguir adiante e continuar a evoluir. A reencarnação, então, ela nunca vai ser uma punição ou um castigo. Ela é sempre uma oportunidade de crescimento, de progresso e de evolução. Mas nós, muitas vezes, como eu disse, somos espíritos rebeldes, não aceitamos. Não quero, não aceito. E aí a gente tem essa escolha, porque o livre-arbítrio, ele nunca vai ser cerceado, nunca. Sempre vai ser respeitado, né? A pessoa pode escolher passar ali várias encarnações numa mesma situação, até que vai chegar uma hora que ela cansa, e aí ela vai dizer, ai, não aguento mais isso, né? Vou adiante agora. Que nem na escola, quantos repetem, né? 1, 2, 3 vezes, aí chega lá, pô, os colegas foram adiante, ele tá ali, ele resolve, não tá, agora eu vou me esforçar um pouquinho para poder ir adiante também. Então, a reencarnação é que nos dá essa possibilidade e que nos dá também a clareza da justiça de Deus, né? Porque é ela que nos permite compreender as diferenças que existem aqui neste mundo entre as pessoas. Por que às vezes um bebê nem chega a nascer, né?
morre antes de poder nascer? Por que que outros vivem 100 anos? Por que que uns vivem muito bem, obrigado, parece que nunca tem dificuldade nenhuma na vida, né? Por que que outros parece que só tem dificuldade? Por que que uns nascem com dinheiro, outros nascem na miséria, né? Se a gente não acreditar na reencarnação, achar que a vida é uma só, onde é a justiça de Deus? Né? Não existe. Agora, a reencarnação, ela nos mostra a justiça de Deus, que dá oportunidade para todos nós e de passarmos por todas essas experiências como forma de aprendizado. Porque como é que a gente vai chegar a espírito puro, poder ajudar o outro se a gente nunca passou por aquela experiência? Nós só somos bons professores quando a gente conseguiu compreender a lição que a gente tem que dar para o outro. Se a gente não conseguiu compreender, não vamos conseguir passar de forma boa para o outro, porque a gente não sabe o que que é. Eu sempre me lembro do meu filho, quando era pequenininho, ele chegava perto do forno e a gente dizia para ele, não põe a mão aí, não põe a mão aí, porque isso é quente. E ele ficava ali, né? Aí um dia ele encostou o dedinho e disse, quente! Aí ele entendeu, nunca mais ele chegou perto do forno. Mas às vezes é bem isso, a gente quer que as pessoas entendam uma coisa que elas não conseguem, porque não tiveram a experiência. Depois que a gente botar o dedo e entender o que é quente, não vai mais querer passar por aquilo ali, né? Vai escolher um outro caminho. Então, são por essas coisas assim que a gente vai vendo, né? A reencarnação, a quantidade de vezes que a gente vai reencarnar ou deixar de reencarnar, também vai depender de cada ser, né? É bem aquilo. Tem uns alunos que se esforçam e às vezes até pulam de ano, né? Então, tão bem que às vezes podem até pular de ano. Por quê? Porque se esforçaram. Aqueles que não se esforçaram, ficam ali. Então, essa quantidade de vezes independe, para cada um vai ser diferente, né? Mas todos nós estamos fadados, queiramos ou não, a chegar a espíritos puros. Só o tempo que a gente vai levar para isso é que vai ser diferente de um para o outro, né? A gente vai passar por todas aquelas ordens dos espíritos impuros, depois dos espíritos sábios, depois dos espíritos, da ordem dos espíritos superiores, até chegar no espírito puro. E aí, assim, a gente reencarna, quanto mais reencarnações nós precisamos ter, quanto menos evoluídos nós somos, porque daí a gente precisa de mais experiências, né? O espírito puro, realmente, ele já não precisa reencarnar mais, porque ele já está numa condição que ele já pode ir aonde ele quiser, né, sem problema nenhum. Então é uma coisa muito interessante. Eu ia pedir para minha filha, a minha netinha está frequentando a aulinha de evangelização, e aí eles foram aprender sobre espírito, perispírito e corpo, e sobre a reencarnação. E eu achei, como é que vão ensinar isso para uma criança de 3 anos? Né? E eles fizeram de uma forma tão fantástica que eu queria ter trazido aqui e esqueci de pegar com ela. Elas fizeram 2 copinhos. Um copinho com um desenho de uma forma humana, assim, né? O outro copinho com várias, que as crianças escolhiam, várias figurinhas assim coladas, e aí tinha uma luzinha. O copinho que só tinha a forma desenhada ia dentro daquele que tinha os vários corpinhos, né? E a luz ia dentro daquilo ali. E aí eles explicaram para eles, a luz é o espírito, e todos nós somos luz, todos nós somos aquela luz que aí precisa, durante um tempo, entrar aqui nesse perispírito
que está intermediando essa luz com o corpo, né? E aí nós vamos passar por várias experiências em vários corpos, e aí eles fizeram as crianças pegarem figuras que elas gostavam, e elas botaram umas parecidas com ela, outra bem diferente, outra menino, outra uma criança paraplégica, né? E eu disse, gente, uma criança de 3 anos, às vezes tem muito mais compreensão do que um adulto. Mas eu achei fantástico, porque daí eles explicaram para eles, quando a gente vai evoluindo através dessas várias formas que a gente vai passando, esse copinho aqui não precisa existir mais. E aí vai ficar só esse outro aqui, que é o perispírito, e essa luzinha, até um dia que nem esse copinho aqui mais vai precisar, e que a gente vai ser só essa luzinha, né? Isso é entrar, o dia que a gente conseguir fazer isso, nós entramos no reino de Deus, né? Mas a gente falou muito aqui do corpo, deixei para o finalzinho, porque eu acho que é isso que eu quero que fique realmente. Esse renascer de novo, nesse momento que nós estamos vivendo, não pode ser só mais o renascer do corpo físico. Esse renascer, ele tem que ser do nosso espírito. Ele precisa ser do nosso espírito, porque senão a gente não entra no reino de Deus. E nós já estamos renascendo em espírito? Isso é uma pergunta que fica para cada um, para a gente levar de tema de casa, e pensando sobre isso, e cada um vai respondendo para si, aonde eu já consegui entrar nesse reino de Deus, ou seja, eu já consegui trazer esse renascimento espiritual, renascimento moral, a volta do Cristo, né? Que a gente, quantas pessoas ainda estão esperando que o Cristo volte fisicamente? A volta dele não é física. A volta dele é dentro do coração de cada um de nós, né? Então, ele vai voltar para uns e não terá voltado ainda para outros, porque isso também depende de nós abrirmos o nosso coração, de nós aceitarmos essa porta estreita e de nós querermos entrar nesse reino dos céus, né? Querermos fazer com que aquela luz que nós somos seja a que fique brilhando realmente, né? Porque é nessa luz que a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. Mas Deus, ele é tão bondoso que ele é o pai do filho pródigo, né? E cada um de nós é um filho pródigo, que ele está esperando de braços abertos para receber. E vai ficar imensamente feliz, fica imensamente feliz com cada um de nós que retorna. Ele disse, né? Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Por quê? Porque ele é um pastor que está cuidando de todas as ovelhas. E nós, o que precisamos lembrar, né? Um jardineiro, se ele deixar a enxada lá encostadinha no canto, o que acontece com essa enxada? Enferruja, né? Nós somos jardineiros do nosso próprio jardim espiritual. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar a enxada do Evangelho, né? E colocar na nossa vida. Usar essa enxada para que ela não enferruje e para que ela faça com que o nosso jardim, seja ele de pedregulho, seja de pedra dura, seja ou de uma terra que talvez já esteja melhorzinha um pouco, que esse jardim possa florescer com amores perfeitos, né? E que nós possamos olhar para esse jardim e nos sentirmos felizes, tendo a certeza de que nós fomos os jardineiros que o construímos, com a ajuda sempre de Deus, né? Também tem um provérbio que eu não sei se eu já contei aqui, uma historinha de um homem que ia caminhando numa estrada e ele passa por uma fazenda linda, maravilhosa, super bonita,
E ele diz para o fazendeiro: bah, mas que maravilha essa fazenda que o senhor tem, essa terra que o senhor recebeu, e que coisa bela, que coisa maravilhosa. Aí ele diz: eu agradeço a Deus todos os dias por isso, mas o senhor precisava ver como era isso aqui enquanto era só de Deus. Ou seja, temos que fazer a nossa parte, né? Para transformar a terra que Deus nos deu em algo realmente fantástico. E todos nós temos essa potencialidade. É isso para hoje.